Vamos falar um pouco sobre computação. Quando a gente fala de dados, a gente está também falando de informação, né? Então, a gente pode dizer que informação é o mesmo que dados, né? Informação são textos, imagens, sons, né? Ah, portanto, a gente está falando que a informação ela é um conjunto de caracteres, né, letras, números, símbolos, enfim, em geral, cores, né, frequências, em hertz, tudo isso é informação. Isso é basicamente como nós, seres humanos, compreendemos a informação, os dados, por assim dizer. Para um computador, a informação, os dados, são apenas um grupo de números. Ele não entende outra coisa que não sejam números. E isso todo mundo sabe, né? O problema é que ele só entende números contidos no sistema binário. O sistema binário, ele é um universo matemático que contém apenas dois números, o zero e o 1. Então, os computadores eles entendem apenas a informação que é traduzida para o sistema binário, né? Isso implica dizer que para se comunicar com computadores, utilizando computadores, os seres humanos, nós precisamos traduzir, ou seja, converter as nossas informações, os nossos dados, no sistema binário. Como fazer isso? Bom, primeiro é importante entender que o sistema binário é um sistema matemático, então a gente pode começar pensando na nossa matemática e no nosso sistema, que é o decimal, né? Nós temos 10 números no nosso universo aqui de informação que a gente usa nas nossas informações, são 10 números apenas. E uma combinação deles para formar os outros, né, valores que a gente quer. Bom, então é mais intuitivo para a gente começar a fazer essa conversão a partir dos números, né, para não complicar muito. Nós temos o sistema decimal, que é um universo de 10 números diferentes, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a gente começa a combinar eles para falar outros valores, né? Para assumir outros valores, né? Mas o que a gente tem é isso. A gente hoje representa esses números utilizando os seguintes símbolos, né? Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Utilizando então essa mesma lógica, a gente assume que um computador, a partir do momento que ele usa apenas o sistema binário, utiliza apenas dois desses números aqui, né? Os dois primeiros. Então, vou traçar uma reta aqui. Então, esse aqui é o decimal, esse aqui é o binário.
Então esses dois números aí já estão traduzidos, né? A gente não precisa se preocupar com eles. Mas como que eu faço para traduzir os outros? Ou seja, eu quero falar para o computador que eu tenho o número 2, né? Como que eu falaria para ele? Da mesma forma que eu falaria no sistema decimal, como que eu falo no sistema decimal se eu quero expressar o número 10, por exemplo? Eu tenho que fazer uma combinação, não é? Eu avanço agora uma, eu saio da casa da unidade, né? E vou para a casa da dezena. Então, unidade, dezena. É, no sistema binário também tem essa mesma lógica aqui. Eu teria que sair da unidade e passar para o próximo conjunto aqui, né? Eu não sei como é que fala, não é uma dezena, certo? São dois números. E utilizar o que eu tenho, né? Então, eu faria dessa forma aqui. Então, eu criei uma nova casa aqui. Agora, se eu quiser expressar o 3, eu posso, ainda cabe nessa dezena, nessa, nessa coluna aqui. Mas o 4 já não caberia mais, porque eu já utilizei o 0 e 1. Eu teria que criar uma nova coluna, né? Aí eu posso expressar o 6, posso expressar o 7 e posso expressar o 8, será? Não, esqueci do 7 aqui, né? Mas não posso expressar o 8. O 8 eu tenho que criar mais uma coluna. Agora eu já posso expressar o 9 e posso também expressar o 10. Então, assim eu converti todo o sistema. Mas tem uma lógica por trás disso daqui, que é a seguinte. Tá? Na verdade, quando a gente está escrevendo o sistema decimal, ele é o sistema decimal porque a base dele é o número 10. Então, o número zero é, na verdade, 10 elevado a zero, porque eu estou na primeira coluna, e a primeira coluna é o nosso sistema elevado ao zero. E a cada coluna que eu vou acrescentando, eu vou elevar ao zero mais um, né? Depois, 1 mais um, né? Depois eu vou acrescentando, incrementando essa coluna aqui. Então, isso vai ficar claro na hora que eu fizer, né? O 10 elevado a zero vezes zero é igual a zero. 1 é igual a 10 elevado a zero vezes um. 2 é igual a 10 elevado a zero vezes 2. 3 é igual a 10 elevado a zero vezes 3. E assim por diante, né? Fazer todos aqui. Depois a gente vai fazer lá no sistema binário. Então aqui eu tenho um range grande de números, né? Até, se você parar para pensar dessa forma aqui, no sistema decimal. Que eu posso fazer isso até o 9. 10 elevado a zero vezes 9. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Então, 1 vezes zero é zero, desculpa. 1 vezes um é um vezes 2 é 2 vezes 3 é 3 vezes 4 é 4 e assim por diante até chegar no 9. Quando chegou no 9, agora mudou. Porque eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que falar 10 elevado a 1, que eu agora passei para a próxima coluna.
vezes o quê? Vezes um mais um 10 elevado a zero, que eu agora estou falando da coluna de trás, vezes zero, que é esse cara aqui, né? Então, eu vou fazer mais um aqui, 11. O 11 seria, o 11 seria 10 elevado a um ainda, vezes um mais 10 elevado a zero vezes um. Tá vendo? Eu vou repetindo aqui. Quando chegar no, para ficar claro aqui, quando chegar no 20, eu vou fazer o quê? É 10 elevado a 2? Não, é 10 elevado a um ainda, vezes 2 mais 10 elevado a zero vezes zero. Eu começo a repetir isso aqui de novo. Você entendeu? Então, eu ganhei muitas possibilidades aqui, né? Eu vou até o 100 dessa forma, até ter a próxima unidade aqui, a próxima coluna, né? No caso do binário, é exatamente a mesma coisa, só que a base é 2. 0 é igual a 2 elevado a zero multiplicado por zero. 1 é igual a 2 elevado a zero multiplicado por um. E o 2? O 2 é igual a 2 elevado a um multiplicado por um. É isso mesmo. Tá, não, aqui é o 2, né? Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, na verdade. Então, para representar o 2 é igual a 2 elevado a um vezes um mais 2 elevado a zero, que agora estou falando da coluna de lá, vezes zero. E aqui é a mesma coisa, né? Para representar o 3. 2 elevado a um mais um, desculpa, vezes um mais 2 elevado a zero vezes um, né? Então, 2 elevado a um é 2, mais 2 elevado a zero é um vezes um, então daria 3 também. Então, isso aqui é 3, isso aqui é 3, isso aqui é 2, isso aqui também é o 2, se a gente fosse converter, certo? Então, a gente tem aqui uma maneira de traduzir, certo? O sistema decimal para o sistema binário e o sistema binário para o sistema decimal. Isso aqui vai se seguir, então, nesse caso aqui. Aqui eu fiz duas colunas, aqui são duas colunas também, mas no caso eu vou fazer essa sequência aqui só para mostrar como ficaria quando tem mais uma coluna, né? Aí a gente vem aqui, 2 elevado a 2, entendeu? É isso. Vezes um mais 2 elevado a um vezes zero mais 2 elevado a zero vezes zero, né? Então, 2 elevado a 2 é 4 vezes um 4 mais 2 elevado a um é 2 vezes zero zero mais 2 elevado a zero zero vezes zero zero, então ficou só o 4. Então, 4 é igual a esse carinha aqui, 100, em binário. Assim, a gente achou uma fórmula mágica
para se comunicar com os computadores, né? Ó, se eu quiser expressar o número zero, eu vou mandar um sinal, né? Eu vou fazer para o computador, eu vou ter um interruptor na posição desligado, que é igual ao zero. Se eu quiser expressar o número um para o computador, esse interruptor vai estar ligado e aí ele vai estar na posição ligada, ele assume que aquilo é o número um, certo? A gente assume que aquilo ali é o número um. Só que agora a gente precisaria de uma nova coluna para expressar o número 2. Ou seja, a gente precisaria de mais um interruptor, né, para expressar o número 2. E aí a gente teria mais uma casinha de possibilidades, né? Se eu passar para cá e tentar desenhar isso, eu quero dizer que no primeiro interruptor eu posso ter o número zero ou o número um, né? Agora eu quero expressar o número 2, né, ou o 3. Então eu tenho que ter mais um aqui. Se você olhar para essa nossa tabelinha do zero até o número 10 aqui, a gente já teria que ter pelo menos, né, ou exatamente, quatro interruptores, né? Porque eu tenho quatro casas aqui. Cada casinha dessa é um interruptor. Então, se a gente quiser expressar um número qualquer que seja desse, a gente precisaria de pelo menos quatro interruptores aqui. Um sistema decimal ali comum, né? Os números, alguns números inteiros ali. Se a gente pegar todos os símbolos que nós utilizamos para nos comunicar, falando ainda de informação, a gente pegasse, por exemplo, o alfabeto, né? Todas as letras do alfabeto, todos os números, símbolos, enfim, a gente teria um total de 256 é, símbolos diferentes. Vamos chamar esses símbolos de caracteres, né? Então, a gente chegou à conclusão que nós temos 256 caracteres diferentes que a gente precisaria traduzir para o computador, né? Porque aí, depois de traduzidos, a gente poderia fazer combinações diferentes. 256 numa base binária seria igual ou equivalente a 2 elevado a 8. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente teria que ter 8 interruptores, certo? 8 colunas, 8 unidades ali diferentes. Então, o computador, e eu imagino que você já tenha ouvido falar que o computador, por algum motivo que a gente às vezes não sabe, se dá muito melhor quando a multiplicação quando o valor é múltiplo de 8, certo? Tudo na computação, por algum motivo, parece ser múltiplo de 8. Resolução de tela, né, é múltiplo de 8. Enfim, né, como eu acabei de falar aqui, os caracteres, né, a gente fala de, quando a gente fala de bits e bytes, quando a gente fala de pixels, né, geralmente é um múltiplo de 8. Quando a gente fala de sequência de música, né, BPM, né, geralmente, né, é uma sequência que é múltiplo de 8. É por causa disso. É porque é muito mais fácil para a gente se expressar sabendo que o computador se minimamente se compunha no início de 8 interruptores
desses daqui. Só que é lógico que eu não estou falando de interruptor, né? Eu estou falando de um negócio aqui. Esse negócio aqui é um bit. Então, a gente deu um nome para isso, que é bit. Então, eu estou falando de um sistema 8-bit. E por ser muito comum esse sistema, ele representa. A gente é capaz de formar qualquer caractere da, que a gente queira, qualquer símbolo que a gente entenda, né, hoje, com esses 8 bits. Então, eu criei também um nome para essa medida aqui. Quando eu estou falando de 8 bits, a gente está falando de 1 byte, né? E aí, acho que é suficiente para a gente aqui saber que a partir de um byte eu consigo expressar qualquer caractere, qualquer letra, por exemplo, que eu queira. Pois bem, fizemos então uma tabela na qual a gente tentou expressar todos os símbolos que a gente conhece e dar uma posição para eles, né? Como se a gente fosse fazer um sistema decimal, a gente pegasse e falasse assim, ó, o número 0 representa a letra A, o número um representa a letra B, o número 2 representa a letra C, certo? Caso a gente queira codificar uma conversa, por exemplo, com nossos amigos, né? Só que aqui a gente precisava englobar todos os símbolos e ainda ter uma série de funcionalidades, né, que a gente queira, por exemplo, a mensagem começa aqui, a mensagem termina aqui, eu preciso ter um símbolo para indicar isso, né? Então, a gente criou uma tabela que a gente chama de tabela ASCII, né? Então, a tabela ASCII, ela guardava, ela não foi a primeira, tinha outra tabela antes, mas enfim, foi um padrão que a gente criou, a gente enquanto seres humanos, né? Lógico, criamos para poder guardar uma tabela de padrão de códigos, né? Acho que ASCII talvez seja de americano, porque isso foi criado nos Estados Unidos, né? Então, eu não sei se é de americano, de American, mas o S e o C é de standard, padrão, standard coding. É, então, é um padrão de código e para ser utilizado na intercomunicação, certo? Esse é o significado. Deixa eu pegar aqui exatamente, porque a internet está aqui para isso. Exatamente, é o código padrão americano para intercâmbio de informação, né? Então a gente, a partir disso daqui, criou o ASCII, que foi o padrão americano. Eu escrevi errado. Código padrão americano para intercâmbio de informação. Beleza? Então a gente criou essa tabela aqui para poder fazer aquela conversão que eu estava falando. E assim se comunicar mais fácil com a máquina, né? E através da máquina. Por algum motivo, né? Então, se a gente pegar essa tabela, é, os primeiros códigos que aparecem são
códigos de controle, né? Do zero até, acho que até o 64 ali. Não, do zero até o 30 e alguma coisa. Do zero até acho que até o 37, vamos dizer assim. Estou olhando aqui. Do zero até o 37. Deixa eu ver aqui certinho. Do zero até o 31. Do zero até o 31 são códigos de controle, tá? São caracteres. Não interessam tanto para a gente agora. O que? É para dizer se tem um caractere que é nulo, se tem o começo do texto, o fim do texto, né? Enfim, separação de unidades, essas coisas. Aí, depois, veio o que a gente chama de caracteres que podem ser impressos, né? Isso vem da posição 32, e aí sim, 32 até a 127 são impressos, né? E aí a gente está falando daquilo que a gente pode entender como exclamação, ah, double quotes, né? Então aspas duplas, aspas simples, sinal de dólar, enfim. E aqui no meio, mais ou menos, começam, na posição 65, começa o alfabeto maiúsculo. Então, a posição 65, né, aqui mais ou menos começa o alfabeto maiúsculo. E aqui mais para baixo, na posição perdi, 90 eu acho. Não, 97, o alfabeto minúsculo. Então, vamos linkar tudo agora. Vamos pegar só o alfabeto maiúsculo. Ele começa na posição 65. Significa que o A é a posição 65 da tabela ASCII. 66 é o B, 67 é o C, 68 é o D, e assim por diante até chegar no 90, que é o Z. Então, a gente precisaria pegar o 65 e converter ele em binário para descobrir qual que é o correspondente a ele, né?
Tem duas. Bom, eu vou trazer aqui logo de cara, que aí depois eu explico. Então, 65 aqui, ele em binário é assim: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, se eu continuasse fazendo aquela conta lá, aqui, se eu continuasse escrevendo essa sequência até chegar no 65, esse aqui ia ser o 65. Na verdade, não ia ter esse zero aqui. Mas como a gente está falando de utilizar aqueles 8 interruptores, ia ficar sobrando um interruptor aqui, ó, zero, desligado, né? E aí 66 é exatamente igual a isso aqui. 67 não, 68, 3 pontinhos até o 90. 90 é ainda aqui. Então, é assim que a gente se comunica com o computador, fazendo essa conversão aqui. Então, a gente tem uma tabela, que é essa tabela aqui, para representar as letras, né? Essa tabela aqui. Então, acho que é mais ou menos, era isso que eu queria dizer. É assim que a gente se comunica, então, com o computador, vamos dizer assim, né? Mesmo que a gente queira conversar com outra pessoa, primeiro a gente tem que passar essa mensagem por um computador que processa, né? E a gente passa, a gente digita aqui no teclado o texto que a gente quer digitar. Em algum momento, o interpretador vai converter esse texto todinho para zeros e uns, como você pode ver, vai desconverter de volta, né, e apresentar de maneira gráfica para um outro indivíduo que receber essa mensagem, e ele vai traduzir novamente para os nossos símbolos que a gente utiliza aqui nos nossos idiomas, nas nossas conversas, enfim. Então, é mais ou menos esse, essa, essa conversão de dados que ocorre que eu queria abordar aqui nessa conversa.